Agora falamos que a maior semana da moda da América Latina começou nesta segunda-feira. A São Paulo Fashion Week celebra 30 anos de existência, com a programação muito especial em locais marcantes da capital paulista. E para detalhar então a importância desse evento para a moda, para as marcas brasileiras, eu converso ao vivo com a professora do Hub de Luxo da ESPM, Patrícia Diniz. Tudo bem, professora? Bem-vinda aqui no Money mais uma vez. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade tanto de falar sobre esse evento tão importante dentro do calendário da moda nacional. Pois é, professora, eu queria, antes de mais nada, entender um pouco sobre essa importância que a gente fala tanto, o quanto que ela realmente movimenta economicamente, o quão importante ela é para as marcas. Bom, a gente está falando de um mercado que é extremamente importante para o nosso país, né? A moda movimenta quase 300 bilhões de reais por ano e, segundo o Sebrae, emprega mais de 1.600.000 pessoas, empregos diretos, fora os indiretos. Então, quando a gente tem um evento como esse, que fortalece a indústria, fortalece o varejo e funciona como um berço também para o surgimento de novos talentos, novos estilistas, novos designers, e, além de tudo, ajuda também na exportação, coloca a nossa moda, né, projeta a nossa moda para o mundo, a gente tem que olhar para ele, sim, com muito, muito carinho. Né? Ele, ao longo aí desses 30 anos, ele se tornou mais do que importante. Não, é muito interessante olhar por esse ponto de vista. E ao mesmo tempo a gente está falando aí de 30 anos com uma programação bem diferente, né? Bem diferenciada. Eu queria até entender se você pudesse listar para a gente essa diferença, porque ela vai se passar, São Paulo Fashion Week, não apenas num lugar, mas em vários lugares diferentes, né, professora? Exatamente. O modelo, o formato da São Paulo Fashion Week, ele vem evoluindo ao longo dos anos, até para acompanhar as mudanças que a gente tem no mercado, nos consumidores, na moda em geral. E ele, hoje em dia, ele funciona muito mais como uma plataforma de expressão criativa, e que também envolve o lado cultural e o lado econômico, do que simplesmente um desfile de moda. Os desfiles são a base, claro, mas tem muitas outras experiências e debates que acontecem e que são super importantes para a indústria. E esse ano a gente vai ter essa descentralização, como você falou, ocupando aí espaços muito importantes culturalmente, como a Estação Júlio Prestes, como a Biblioteca Oswaldo de Andrade. Isso também traz novas oportunidades de exposição, novas oportunidades de interação e integração com a cultura. Eu acho que esse vai ser um ano bem interessante, esse ano de celebração. Vamos ter também exposições e o lançamento de um livro sobre os bastidores da São Paulo Fashion Week. Legal, professora, eu queria entender um pouco sobre os desafios que a São Paulo Fashion Week enfrenta e quando a gente pensa principalmente em desafios econômicos que ela já enfrentou ao longo dos anos, porque acaba sendo um reflexo também da nossa sociedade, do nosso momento atual macroeconômico, e eu queria entender um pouco sobre esses desafios agora para esse ano de 2025. Bom, como eu comentei, ela foi evoluindo ao longo do tempo, acompanhando essas mudanças. Uma mudança muito importante que aconteceu foi que as grandes marcas de varejo, elas deixaram de participar desse espaço, se focaram nos seus próprios eventos, no seu próprio calendário, e a São Paulo Fashion Week ela se tornou muito mais um espaço de marcas emergentes, inovação cultural, voltado muito mais para a criatividade. Isso acabou trazendo, sim, uma mudança no formato e traz desafios econômicos, porque, afinal de contas, é preciso manter tudo isso funcionando. Né? Tem um investimento muito grande que acontece por trás, e que é curioso, porque existe o investimento dos organizadores, existe o investimento das marcas, e a gente se prepara durante tanto tempo, e um desfile não dura mais do que 15 minutos. Então, quando termina, dá aquela sensação de, ai meu Deus, já foi, acabou. Mas a importância ela está exatamente aí nesses 15 minutos de desfile. Então, essa reinvenção é necessária, ela já vem acontecendo e ela vai fortalecendo o formato, ele vai se reinventando para chegar ao público cada vez com uma expressão mais relevante para o momento atual e mais interessante para o público, que cada vez é mais amplo. Agora que eles também vendem ingressos, né? O público em geral tem acesso, coisa que não acontecia antigamente. Esse é um ponto importante também. E, professora, queria entender um pouco sobre a importância, até para colocar a moda internacionalmente, quando a gente fala e olha para esse cenário. Isso é um movimento que auxilia, por exemplo, para exportações, para fazer com que a moda brasileira seja vista lá fora também? Auxilia, sim, sem dúvida, não só na América Latina, mas para o mundo,
tem muita gente de olho nesse calendário. A gente tem aí uma mescla, um mix, tanto de novos talentos quanto de nomes fortes e já conhecidos e consolidados na moda brasileira. Então, essas duas edições anuais são o momento que eles têm de levar, né, para o mundo em geral as suas criações, as suas coleções, e a tecnologia influencia muito nisso, né? Hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue transformar algo que antes se limitava ali a um espaço físico em um grande movimento, um grande acontecimento que chega ao mundo, que chega a ter essa relevância global e funciona assim como uma peneira, um espaço de conhecimento dessas novas marcas. Perfeito. E para quem quer acompanhar o desfile e entender o que vai acontecer a partir de agora, o que precisa saber, por exemplo? Tá sabendo, olha, vai começar São Paulo Fashion Week. O que eu preciso saber para entender a importância realmente desse evento, professor? Bom, precisa acompanhar o line-up, né, a ordem dos desfiles, saber onde eles vão acontecer, porque eles não acontecem mais todos no mesmo local, mas também é interessante acompanhar o SPFW Hub, que é a área de convivência que tem todas as ativações, porque não são só as marcas que participam dos desfiles, existem ativações com parceiros, existe transmissão ao vivo do desfile para quem não pode estar lá dentro, mas consegue assistir desse hub, tem as exposições que acontecem em paralelo, tem áreas de alimentação, então tem um espaço também para quem não consegue estar dentro dos desfiles. O interessante é saber onde tudo isso acontece, qual é a ordem dos desfiles, porque eles são espalhados ao longo do dia, e marcar aqueles que são mais interessantes para cada um. Sem dúvida, perfeito. E aproveito também para perguntar, olhando para esse cenário, qual que é a importância para as marcas hoje em dia? Como é que funciona uma marca que queira participar de São Paulo Fashion Week? Qual que é o movimento? Como é que funciona? E hoje em dia, qual que é a importância de participar de um evento do tamanho que é São Paulo Fashion Week hoje em 2025? Estar na São Paulo Fashion Week traz muita autoridade para as marcas e traz um espaço de abertura para novos designers que querem né, ser revelados ao mundo. Então, é importante aproveitar essas oportunidades, as oportunidades também de collabs e parcerias que sempre surgem em torno de uma São Paulo Fashion Week, às vezes até com marcas de beleza, com marcas de outros segmentos também ligados à moda, e é preciso orquestrar essa participação para que ela seja produtiva, porque não é só focar naquele desfile, você tem ali um público que já é a sua comunidade, que já te segue, ou que são os seus clientes, que tem que acompanhar também todo esse momento, não é? Saber tudo o que está acontecendo antes, durante e depois, e aproveitar a força das redes sociais para transformar essa moda num editorial, aproveitar esse storytelling e mostrar para o mundo quem são esses designers, de onde eles vieram, qual é a história por trás, por que eles estão contando aquela história ali na passarela. Então, aproveitar e catalisar tudo isso num grande lançamento. Essa é a receita do sucesso, eu acho, para um jovem designer que quer se projetar a partir de uma São Paulo Fashion Week. Perfeito. E aí você falava sobre público também, professora, sobre esse público geral que agora pode comprar ingresso também. O que a gente espera normalmente nesses eventos, como o São Paulo Fashion Week? A gente realmente recebe turistas e turistas que vêm a São Paulo, ou a gente está falando de turistas internacionais, nacionais? Como é que vocês enxergam esse movimento de pessoas que fazem esse movimento? São mais pessoas da área realmente? E o quanto que isso pode movimentar economicamente também? Isso tem um movimento significativo, eu não tenho os dados, mas eu sei que traz um movimento significativo, tanto turístico, principalmente da América Latina, reúne também toda a comunidade da área e muitos estudantes, né? É um momento super interessante para os estudantes que querem trabalhar com moda, que querem futuramente entrar nesse setor, de terem contato com os criadores, com as criações, com todo esse ecossistema, entender como é que isso funciona. Eu vejo sempre os meus alunos, por exemplo, eles sempre que podem participam da São Paulo Fashion Week. Muito bem, professora Patrícia Diniz, professora do Hub de Luxo da ESPM. Obrigada mais uma vez pela conversa. Boa São Paulo Fashion Week para você, viu, professora? E boa semana também. Muito obrigada, Muriel, para você também. Obrigada.